E olha só, essa dupla que vem falar para vocês agora foi muito fofo, porque até posso falar, Fê, o que você me falou ontem? A Fê me chamou no cantinho, foi muito legal, porque ela falou assim, Fá, eu vim aqui para uma coisa tão, sei lá, de negócios, e ela falou que o maior ROI que você me deu até hoje foi eu me aproximar mais de Deus, né? Então, que a sua jornada seja cada vez mais abençoada. E é uma dupla, né, gente? Apesar de estarem sempre juntas, grudadas, a gente acha que é uma pessoa só, uma única carne, mas são duas mulheres maravilhosas. Então, eu vou ler primeiro da Fê, que é a Fernanda Moreno, que é co-CEO do Grupo Borboleta, empreendedora, mentora, estrategista de negócios, especialista em experiência do cliente e crescimento escalável. Ajuda mulheres a expandir seus negócios de forma sustentável e lucrativa. E sua sócia maravilhosa, a Rúbia, que também é co-CEO do Grupo Borboleta, empresária, advogada e mentora, idealizadora da Borboleta, transformou o mercado de festas infantis e hoje lidera a sua expansão estratégica, conectando propósitos e resultados. São duas mulheres que eu amo, que eu sou extremamente fã da história delas, e eu estou muito feliz que elas estão hoje aqui para compartilhar 15 minutinhos de estratégia com vocês. Vem para cá, meus amores. É uma honra estar aqui para contar um pouquinho dessa história. De um pouco da minha história, né, de como tudo isso aconteceu. Eu sou a Rúbia. Eu criei um espaço de festas um pouco diferente. E para falar um pouquinho do Borboleta, eu preciso me apresentar. Eu fui advogada por 16 anos e a maternidade me transformou, mas ela aconteceu na minha segunda gestação, que foi o Vicente. Eu sou mãe da Valentina, de 11 anos, quase 11 anos, e o Vicente, de quase 7. Quando eu voltei da minha licença maternidade, eu amamentava o Vicente e eu ouvi alguma dessas frases que vocês estão vendo aqui. Algumas são muito fortes. Vira homem, porque eu não estava pronta para retornar e eu pedi ao meu chefe que eu pudesse ficar mais 30 dias de licença não remunerada, e ele pediu para eu virar homem, para eu ser forte e aguentar. Só que eu peguei essa dor e transformei ela em combustível para ressignificar a minha carreira. Então, eu saio desse mundo corporativo como advogada e decido empreender. Mas empreender fazendo o quê? O que eu ia fazer? Eu podia ser advogada, eu podia ser vendedora. Só que eu vivi um momento, né, da minha vida ali com a licença maternidade, onde eu me conectei com mães e mulheres que viviam a minha fase da maternidade. E aí eu aprendi, né, no meu plano de negócios, o que eu tinha que fazer, né? Eu vou empreender fazendo o quê? Aí eu aprendi que eu tinha que resolver uma dor. E essa dor, ela veio como resposta num grupo de WhatsApp. Lá naquele grupo de WhatsApp, eu comecei a ouvir algumas mulheres relatando dores que eram: eu tenho um filho na primeiríssima infância, de 1 a 3 anos, mas eu não me conecto com aquele buffet tradicional de fazer festa. Falei, então eu preciso criar esse negócio. E foi assim que o Borboleta nasceu. Só que a gente vivia num ano, né, de pandemia. O Vicente nasceu em 2018. E eu comecei o estudo, né, o meu planejamento em 2019. E veio a pandemia, eu falei, vou adiar, mas eu não vou deixar o meu sonho adormecer. Eu continuei como advogada enquanto isso. E em dezembro de 2020, eu aluguei uma casa. Louca. Louca. A louca que vai abrir um espaço de festas na pandemia. Eu ouvi muito isso. E esse negócio foi nascendo. Ele é um espaço onde tem uma casa na árvore, porque enquanto criança eu imaginava que esse espaço tinha que ter uma casa na árvore, então é uma das coisas que eu mais queria no Borboleta.
Ele nasceu no dia 28 de junho de 2021. As primeiras festas do Borboletá ainda eram de máscara. Festas para 15 pessoas, pessoas entravam no Borboletá e falavam assim, obrigada por ter criado esse espaço, porque eu precisava muito disso aqui. Ele nasceu quintal e hoje ele se transformou no ponto de encontro com a infância, porque adultos e crianças se conectam com a sua criança através do Borboletá. A gente recebe famílias e de todas as idades e crianças de 0 a 99 anos. O que eu tive que fazer, né, para criar um negócio do zero? Né? Borboletá tem 3 anos e meio. Eu tinha que atacar pilares muito importantes para eu encantar esse cliente e conectar com a minha persona, que era persona muito específica, né? Então, eu criei ali alguns pilares da marca, que é atendimento encantador, ambiente acolhedor, aqui algumas fotos do Borboletá, e comida boa de verdade. Quem aqui não foi numa festa infantil e saiu reclamando da comida? Borboletá tem comida boa de verdade. E tudo isso resultou nesses feedbacks apaixonados pela marca. Né? Em 3 anos e meio, a gente construiu uma comunidade muito forte do Borboletá, as mães, as famílias que se conectam com a marca, que fazem festa, param o seu tempo para escrever mensagens de muito carinho, de muita dedicação, né? De muito apreço para o Borboletá. Além dos feedbacks, que são muitos, eu trouxe aqui para vocês, a gente começou a implementar o NPS também, né, nessa profissionalização do negócio. A gente nasce aprendendo um pouquinho, vai melhorando, aprimorando processos, e a gente tem um NPS de 95%, 95% das famílias que fecham, né, que contratam Borboletá, indicam Borboletá. E esses são os números. A gente já realizou mais de 900 festas ao longo desses 3 anos e meio. Mais de 70 mil clientes felizes. E a gente tem um faturamento de 2,5 por ano. Então, é um negócio muito lucrativo. Próspero, exatamente. Aqui o crescimento, né? Lá em 2021, a gente já conseguiu o break-even em praticamente 6 meses, e depois ele foi crescendo. Tudo que eu fiz no Borboletá foi orgânico. Então, a gente tem um trabalho aí de aperfeiçoar muito a experiência do cliente, a gente olha muito para isso. E esse cliente se tornou basicamente o nosso maior time de vendas que a gente tem. Então, a gente capricha muito nessa experiência do cliente para que ele saia de lá vendendo por nós. Então, nesse período, né, de nascimento até agora, a gente tem muitas famílias impactadas e a gente chama as famílias embaixadoras do Borboletá. E com esse sucesso, né, felizmente, nós começamos a ouvir como é que você faz, como é que você conseguiu, como é que eu tenho um Borboletá, como é que eu consigo ter uma marca como a sua, né? E aí eu comecei a ouvir pedidos de expansão. Como é que eu escalo uma marca? Como é que eu escalo o meu negócio, né? E aí eu dei um sim para esses pedidos. Em 3 anos e meio, a gente começou a estruturar, e foi nesse momento que a Fê chegou na minha vida. Até então, eu era sozinha. A Fê chega para ser minha mentora. Ela foi minha mentora de negócio para eu começar a pensar na expansão, né, de produtizar toda essa metodologia que eu utilizei no Borboletá. E aí eu me conecto com a Fê. Aqui alguns pedidos de franquia, na época era franquia, e a gente escolheu uma forma de escalar o Borboletá pelo licenciamento de marca. Essa é a Fê, minha sócia,
que chegou para somar. Eu digo que foi um momento muito importante da minha vida, que eu escolhi dividir para multiplicar, e agora a gente está nessa jornada para escalar o Borboletar por meio do licenciamento e também das nossas entregas educacionais. Né, Fabi? Boa noite, meninas. Normalmente, os microfones eles costumam ficar nervosos com a minha presença, tá? O microfone, às vezes, ele dá uma tremida, mas assim que ele ficar tranquilo, ele sossega, eu consigo manter a nossa conversa. Bom, bora lá. Eu aprendi com a Sabrina hoje que primeiro a gente fala quem a gente é e depois a gente coloca o coração. Então, eu venho do mercado de startups, eu trabalhei nos últimos 10 anos, um pouco mais de 10 anos, em grandes empresas, né, empresas de tecnologia e empresas de educação, passei pela Conquer, pelo Quinto Andar, The Bridge, Octadesk, também fui professora, né, de algumas dessas marcas, a UFSCar, a Gama Academy, a Fundação Getúlio Vargas, Conquer Plus. E quando eu estava nesse mercado de startup, tecnologia, crescendo numa carreira, né, assumindo posições executivas de liderança, eu me tornei especialista em experiência do cliente. Né? Tá aí. Aliás, eu fui promovida recentemente aqui no grupo, pela minha sócia, a blogueira do grupo. Tá? Mas eu não sou muito boa nisso. Então, eu vou pedir a gentileza, se vocês fizerem foto, marquem o grupo, @grupo.borboletar, porque eu reposto e finjo que eu trabalhei direitinho e não levo bronca em casa. Tá? Me ajudem aí, meninas. Enfim, me tornei especialista em experiência do cliente. Onde vocês acham que eu fiz a minha maior formação como especialista? Em qual universidade nacional ou internacional? Na maternidade. E aí eu volto para o coração. Aí está minha família, né? Acho que honrar de onde a gente vem é algo fundamental para mim. O meu maior valor é família. Os meus filhos, o Cadu hoje ele está com 15 anos, é um adolescente de 1,90 m, eu olho para ele assim, eu sou uma mulher alta. E eu tenho a Malu, de 12 anos, e o meu marido Laércio, a gente faz 20 anos de casamento esse ano. E aí eu mudei, eu ouvi Neilane, eu mudei um pouco, eu vou seguir o texto, mas eu mudei o contexto da minha apresentação. Porque eu entendi que eu fiz minha carreira em startup, mas eu fundei a minha primeira startup através do meu filho, que foi a minha família. E o meu filho foi o primeiro CEO que me comandou. Né? Quem é mãe sabe que a gente, quando tem um filho, o filho ele fica dono da nossa agenda. Meu filho ele chorava muito. Eu tive muita dificuldade para amamentar, e ele era um menino que ele nasceu com mais de 4,52 kg, enorme. Ele parecia que tinha um mês de vida como recém-nascido. E eu sei escalar coisas, né? Olha o tamanho desse menino. Saiu de 52 centímetros para quase 1,90 m. Né? Então, minha primeira startup deu certo. E aí, aquele menino chorava 24 horas por dia. Ele passava o dia chorando, eu não entendia. Eu falei, cara, eu preciso entender como é que funciona a cabeça de um bebê. E eu sou muito Caxias, né, CDF. Eu falei, como é que eu vou entender como é que funciona? Eu fui estudar comportamento humano. E aí, eu comecei a me conectar com meu filho de uma forma que me abriu o olhar para as pessoas. Né? Como chama o rapaz que estava mais cedo, do vendedor? O César, ele falou que vendas é comportamento humano, né? E quanto mais a gente conhece as pessoas, mais a gente atende a necessidade dele. O meu filho ele queria beber água, ele falava full. Água full. Ele queria tomar suco de maracujá, ele falava toato. E quando ele falava essas palavras, eu sabia exatamente o que ele queria. Não pelo texto, mas pelo contexto que eu observava sobre ele. Eu entendi, preciso entender melhor sobre comportamento humano, sobre pessoas. E eu fui fazer formação em psicanálise. Psicanálise, PNL, hipnose, enfim, aprofundei nesse estudo. E eu falo agora, né, que eu tenho o meu ROI, eu começo a entender, né, o porquê que Deus, a agenda dele é diferente da nossa. Eu achava que eu que estava fazendo as escolhas, mas hoje eu sei que não. Eu comecei a aplicar com os meus filhos o que eu aprendia nesses estudos. E aí veio a Maluzinha. Bom, segundo filho, né, a gente vai tirar de letra como que as coisas vão acontecer. E nada disso. A Malu, no período da pandemia, a gente recebeu um diagnóstico de autismo para ela. Autismo nível 1, né, um nível que eles colocam como mais leve. E por que eu descobri? Pela sutileza. Eu conhecia a minha filha, então eu via que ela tinha comportamentos que eram diferentes. E eu comecei a ir atrás para entender o que aquilo gerava nela. Por que aquelas crises, aquela birra, era tão intensa? E aquilo eu precisava entender para ajudar minha filha.
E por que o diagnóstico foi tardio? Porque eu estudei psicanálise e eu comecei a desenvolvê-la na área social, que é um dos pontos principais, né, da dificuldade das crianças autistas. Eu desenvolvi sem saber que ela tinha aquela necessidade. Eu só descobri que ela era autista porque eu não me tornei pedagoga. Porque talvez se eu fosse pedagoga, eu tinha ensinado ela a ler e escrever no período da pandemia, e aquilo não tinha sido um ponto de atenção. Então, percebe, a dor, né, você está conectado com as pessoas, faz com que a gente entenda as suas necessidades. Bom, bora lá. Conheci a Rúbia, né? Um detalhe muito importante, que eu quase esqueço. A Malu, quando eu descobri o diagnóstico dela de autismo, entrou na minha rotina as sessões terapêuticas. Então, pensa na semana de vocês, liderança de time, reportando para a CEO, vocês colocarem 12 horas de terapia, deslocamento e sala de espera. Então, aquilo que já era eu super funcionava, eu comecei a super funcionar muito mais. E numa noite, colocando ela para dormir, num desses dias difíceis, ela virou para mim e perguntou se eu estava cansada, né? Ela via visivelmente eu estava cansada. Ela perguntou se era por conta dela. Eu falei, não, filha, não é por você, a mamãe, né, está com outras demandas e tal. E ela segurou na minha mão, olhou nos meus olhos e falou, mamãe, então pede demissão do seu trabalho, você precisa recuperar a sua alma, porque a sua alma está perdida. Imagina ouvir isso de um filho, o soco no estômago. E a voz de Deus fala pelas pessoas com a gente, né? E hoje eu entendo todo esse contexto. Legal, então tomei a decisão de pedir demissão, dei o meu salto de fé, porque naquela época eu falei, eu preciso ficar bem para cuidar da minha família, não sei o que vai acontecer, mas eu tenho uma carreira consolidada. Como é que eu uso isso que eu vivi nos últimos 10 anos para ajudar outras mulheres? Porque essa dor que eu vivo como mãe de conciliar a agenda é de outras mulheres. Será que eu consigo produtizar esse meu conhecimento, criar uma mentoria e ensinar outras mulheres a aplicar métodos que as startups, as multinacionais utilizam e fazer o negócio prosperar? Foi quando eu me conecto com a Rúbia. Ela me apresenta. Quando eu fui no Borboletar pela primeira vez, ela tem um banheiro lá, que é o banheiro família, que tem um balanço. Quem é mãe sabe, quando entra no banheiro e vê um balanço, sabe para que serve, né? A gente vai colocar o filho ali, porque a gente não consegue fazer xixi com o filho no colo. E eu comecei a ver que ela colocava em prática aquilo que eu vivia no mercado de tecnologia, ela produtizava isso de uma forma muito intuitiva. Fui dando o nome para ela. Isso que você faz chama experiência do cliente, viu? Cara, isso é extremamente inovador. Por que você não coloca um método de colher o feedback desse cliente, ter um número que valide isso que você recebe de forma orgânica? Quando ela me convidou para ser sócia dela no processo, foi muito fácil, porque eu tinha perdido a minha alma, eu vou para um espaço que é um quintal de brincar, pão de queijo, mineiro, né? Vou comer pão de queijo, comer brigadeiro, vou brincar aqui nesse quintal, pé na areia, top, a alma vai voltar para o corpo. Mas eu fui ali entender esse mercado de festas. Quando eu entendi o tamanho dele, falei com ela, cara, a gente precisa entender onde é que o Borboletar pode chegar. A gente contratou uma consultoria, levantamos, né, o tamanho desse mercado. Hoje a gente sabe que 264 municípios no Brasil comportam uma unidade com Borboletar. Mais de 500 unidades, porque tem cidades como São Paulo que cabem mais de uma unidade. Eu falei, legal, então a gente precisa entender o perfil do nosso cliente, como que ele se comporta nessas cidades. E aí a gente desenvolveu essa dash que nos dá, quando a gente escolhe uma cidade, quando conversa com alguém interessado, a gente consegue ser tão assertivo a ponto de saber qual é o melhor lugar para ele abrir o negócio. Bom, esse era o tamanho do desafio. O que eu precisava fazer? Produtizar a intuição da Rúbia. Né? Pessoas, processos, tecnologia, tudo aquilo que ela criou de forma intuitiva, eu precisava replicar isso para gerar escala. Porque como que a gente leva o pão de queijo, o melhor pão de queijo, o melhor atendimento, se não tem padrão? A Fabi falou sobre processos. O óbvio precisa ser dito. Fazendo bench com uma empresa de açaí, a gente percebeu que eles ensinam como que você coloca a bola de sorvete dentro do copo. Parece óbvio, né? Mas quando você escala, aquilo que é um diferencial seu de mercado precisa ser ensinado. Beleza, então aqui a gente trouxe 3 dicas, né, para vocês escalarem. E quando eu falo escalar, gente, não é pensar em grandes, talvez 500, 1000 unidades. Às vezes é até a próxima unidade ou aumentar a receita, né, o faturamento de vocês. Os 3 passos que a gente fez aqui, que eu fiz junto com a Rúbia. Tangibilizar a cultura da empresa, mapear os processos que possam ser replicados e implementar ferramentas para sustentação.
Como é que a gente tangibiliza a cultura? A gente viu ontem na Cacau Show frases espalhadas, né? Antigamente, a gente olhava assim de cultura, tinha aquele quadro, missão, valores, propósitos. Cara, aquilo é muito difícil do funcionário entender. Você fala assim, somos uma empresa ética. Às vezes, o que é ético para mim é diferente do que é ético para a Fabi, do que é ético para o nosso funcionário. Então, a gente precisa traduzir aquilo que a gente acredita do nosso negócio para as pessoas. A Fabi, ontem, quando fechou o treinamento, a fala do Ale, ela pediu às meninas, cuidado com o que vão postar, que é aquilo que não faz parte de uma mulher empuxe. Porque isso é uma cultura. A gente olha para cada uma de nós, né, quando a gente se identifica, a gente sabe o quanto tem da cultura da Fabi no negócio, inclusive em nós, que somos mentoradas dela. Como é que a gente faz? A gente precisa clonar as melhores pessoas do nosso time. Então, a gente fez uma dinâmica de mapear todas as atitudes admiradas e não toleradas desse time. Foi no presencial com a Rúbia, levantamos, né, olhamos para as pessoas, tudo que elas tinham de qualidade, levantamos essas qualidades, colocamos também o que não admiramos, para gerar princípios. Quem tem uma fé cristã, sabe que os 10 mandamentos foram criados para botar ordem na terra. A gente precisa, cara, senão a gente era todo mundo doido, cada um fazendo o que dá na cabeça. A empresa é a mesma coisa. O que move uma empresa é a cultura. O quanto mais forte essa cultura, mais o time se engaja e representa. O Ale falou que a felicidade do colaborador, ela impacta na felicidade do cliente. E a gente acredita muito nisso. Quanto mais o time está feliz, vivenciando a cultura, mais ele leva essa cultura para o negócio. A liderança ela precisa ser uma guardiã da cultura. A gente precisa vivenciar dia a dia aquilo que a gente fala. É igual educar filho. Não adianta falar para o filho, sai do celular, se você não sai. O filho ele replica, né, o seu exemplo. Então, a gente implementou rituais de gestões, treinamentos frequentes, os KPIs, o PDI, porque o time, a gente precisa saber qual é o sonho da pessoa que trabalha com a gente, mas a gente precisa ajudar ele a construir esse sonho. Então, como que ele se desenvolve trabalhando com a gente para atingir o sonho dele através do nosso negócio? E aí o time se torna, de fato, o embaixador da cultura, porque ele vivencia isso no dia a dia. E aí tem uma foto do time da Rúbia, da unidade de Campinas, todo mundo tatuou uma borboleta, né? É tão forte a cultura que elas sentiram o desejo de mostrar isso no próprio corpo. Bom, fizemos a estruturação do time comercial, porque, beleza, vender através de indicação de cliente é maravilhoso, mas o tanto de dinheiro que estaria na mesa, né? A gente precisa colocar funis, metas, acompanhar isso com o time. Trouxemos 2 pessoas para o time comercial, implementamos rituais. Esse funil foi adaptado de uma conversa que a gente teve com a Domênica. Fevereiro foi um mês de 28 dias, a Rúbia vendeu 31 festas. Vendeu mais de uma por dia. E aí, é a hora do play, né? Dos playbooks, que quando a gente fala de processo, a gente precisa escrever, né? As pessoas precisam ler. Então, se eu quero implementar o que a Rúbia faz em Campinas, em todas as, se Deus quiser, 500 unidades que teremos espalhadas pelo país, como é que eu vou garantir que teremos outras Rúbias? Através desses manuais. Esse foi o primeiro material que a gente criou, é o Guia de Operacional de Implementação da Marca, com mais de 101 páginas. Pensei, bom, legal, entreguei na mão da galera, elas vão executar. Não executam. Só que não. Eu entendi que, além do material, a gente precisa detalhar cada um desses materiais. Então, tudo isso a gente construiu ao longo desses últimos meses para entregar para essas empreendedoras que estão licenciando a marca acontecer. Mas ninguém lê. Então, a gente precisou criar toda uma estrutura educacional para garantir que aquilo que a gente está entregando em livro está sendo executado, com treinamentos. Quando a gente levantou esses números, né, 52 horas de formação empreendedora foram encontros presenciais, 20 horas de aula bônus foram convidados que a gente trouxe de mercado para trazer uma visão diferente daquilo que a gente tem. Mais de 25 horas de weeklies, que são encontros onde a gente tira dúvida em tempo real do que está acontecendo no momento, e mais de 15 playbooks, para dar essa segurança que essas mulheres vão conseguir colocar em prática aquilo que a gente está ensinando. E a gente precisava trazer implementações tecnológicas. Eu sou norte-mineira. Na minha terra, a gente tem uma fruta que chama piqui. Não sei se quem conhece, quem é da região. Quem ama, ama. Quem odeia, odeia. A Rúbia é uma das que odeiam. E eu falei, bom, a escassez ela é importante para o crescimento, né? Eu venho de uma região onde existe muita escassez. A região do Norte de Minas é uma região que está em desenvolvimento, mas existe muita escassez. Eu falei, tá, então como é que a gente implementa tudo isso sem também gastar rios de dinheiro? Sou roedora de piqui, né, gente? Vamos botar as coisas que não têm tanto custo.
implementamos a ferramenta de CRM, isso foi contratado, tem um custo baixo de mercado. Criamos um canal de vídeos no YouTube, porque a forma como a gente frita a coxinha, como a gente emprata o prato, como a gente decora o pãozinho que vai ser servido, precisa ser replicado. Criamos o ambiente educacional no Google Classroom, que é uma ferramenta que, quando a gente faz a assinatura do próprio Google, você tem acesso, então você consegue criar essa área e colocar todo o material para que os seus clientes acessem. Criamos o Trello, a Fabi falou do Trello, o Trello de gestão operacional, porque pensa, a gente precisa ensinar até a forma como a pessoa abre o espaço. Então, chegou, abriu o espaço, acendeu a luz, baforou o cheirinho. Como é que a gente garante que as outras pessoas que estão levando essa essência da marca vão colocar? E aí, a gente tem 2 unidades, né, Campinas e Sorocaba, já em operação. Então, agora em abril, a gente vai ter a inauguração de Vinhedo e Franca. A gente começou tudo isso somente há 7 meses, então somos uma empresa nenenzinho, né, dando os primeiros passos. E essa frase que está aí na nossa camiseta, esse é o nosso time, né? Tudo isso parece que foi feito por um time gigante, mas somos um time de 5 mulheres hoje. Parece loucura até se tornar coragem. Quando a Ruby abriu esse negócio no meio da pandemia, todo mundo chamou ela de louca. Quando eu a conheci, o negócio já existia. E eu falei, cara, você foi muito corajosa. E eu saí com essa fala, cara, o que separa a loucura da coragem? É somente o tempo, é somente o resultado. A gente está gerando uma comunidade também lá na nossa região, nós somos de Campinas, que é o Inspira Elas. Então, as mulheres começaram a querer ter contato, né, para entender como é que a gente fez todo esse processo. E são eventos que a gente tem feito de forma mensal. Para finalizar, né, como é que a gente escala o nosso negócio? Depois a gente compartilho isso com vocês. E, no grupo, algumas meninas, né, se conectaram com a gente, querendo bater um bate-papo, tomar um café. Eu não vou falar brainstorm, porque eu sou mineira, então eu preciso honrar a minha origem. Vamos fazer um toró de ideias, se vocês quiserem se conectar com a gente para aprofundar um pouco mais nesses detalhes. Está super convidado. Eu sei que meu tempo já esgotou, mas eu já vou finalizar. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Qual é a pessoa... Existem 2 pessoas na vida de vocês que é muito importante, que se orgulhem muito daquilo que vocês estão fazendo. Vocês sabem quem são essas pessoas? São 2. Hã? Deus e seus filhos. Você falou o que é isso? Os pais. Essas 2 pessoas é a sua criança da primeira infância, de 0 a 7. Quando você olha para essa trajetória que você construiu, sua criança está feliz? A segunda pessoa é a sua senhora. Então, eu tenho a Fernandinha e eu tenho a dona Fernanda, a vovó. Ela está feliz com o caminho que eu estou construindo para chegar até ela. E eu falei que a minha decisão de empreender, de ser mentora, foi um salto de fé. Mas, na verdade, não foi um salto. Eu fui colocada, né? Deus escolheu para eu estar aqui. Falei isso para a Fabi ontem. Eu fui empurrada para a fé. Eu acredito muito que a minha filha, quando ela me trouxe que eu estava sem alma, na época eu achei que ela estava falando do excesso de trabalho, mas é porque eu era essa mulher que estava desconectada da minha espiritualidade. Deus estava ali trabalhando o tempo inteiro, mas eu não estava percebendo. E quando eu olho para a Fernandinha, de 7 anos, lá no norte de Minas, filha de um mecânico de trator e de uma telefonista, ela nunca imaginou que um dia eu poderia estar num palco ao lado da Fabi. E ela está vibrando por dentro, por eu estar aqui nesse lugar. Eu tenho uma foto no meu celular, onde eu fiz um mapa mental, né, daquilo que eu queria conquistar. E nesse mapa eu tinha uma foto onde eu estava de costas, com mulheres nesse fundo. E isso está acontecendo hoje. Quando a gente dá o salto de fé, Deus coloca, de fato, a jornada na nossa frente. E a construção, Fabi, dessa Fernanda, a dona Fernanda, a vovó Fernanda, que está vindo... eu te falei ontem, eu preciso falar isso na frente de todas as meninas. A Sá falou que o coração, ele chega. O seu coração, ele chega antes de você. Você transborda. A oportunidade que você traz na nossa vida é um impacto que é imensurável. E quando a gente chega nesse ambiente, e cada mulher ela tem um coração similar ao seu, é um ambiente de uma potência que eu sei que você vê, mas talvez a gente que está sentindo, vivenciando isso, é num lugar muito especial. Então, quero muito te agradecer, primeiro a Fernandinha, por essa oportunidade, a Rúbia, por juntas, né, a gente está construindo essa história, e a cada uma de vocês que acreditam, né, na potência da união feminina. A gente foi
ensinada que mulheres não se dão bem, ambientes de mulheres são muito competitivos. E, de fato, isso acontece lá fora, mas aqui dentro não. Aqui, cada uma de vocês com quem eu me conectei veio com a boa intenção de servir, de ajudar. E isso é muito potente. A gente vai fazer uma revolução. Quando eu falo, né, a gente vai mudar o mercado de trabalho, eu botei no nosso grupo, é nesse lugar. Porque o mercado de trabalho precisa de mulheres unidas, mulheres tementes a Deus, mulheres que estão transformando as suas famílias e os seus negócios e levando felicidade para a vida dos seus clientes. Obrigada, Fabi.